Oi gente, tudo bem? Aqui é Newton Barros e eu quero mostrar pra vocês esse vídeo que tá todo mundo pedindo pra mim fazer. Mentira, ninguém pediu, eu que quis fazer mesmo. Como eu tô fazendo 35 anos hoje, eu decidi fazer 35 coisas sobre mim. Então você vai descobrir um pouquinho mais algumas coisas que eu fiz. Então vamos deixar de muito papo e vamos começar? Eu nasci dia 15 de abril de 84, então hoje estou completando 35 anos. 2. Eu tenho 5 irmãos, isso mesmo, meus pais tiveram 6, 3 meninos e 3 meninas. Terceiro fato, eu fiz uma novela que se chama Marquesa de Santos, na época era na antiga Rede Manchete. Número 4, eu ganhei na escola um concurso de poesia. Eu gostava muito de escrever poesia e aí eu participei de alguns concursos e na escola eu fui um dos vencedores, ganhei um troféuzinho, não sei nem por onde anda, mas foi muito bacana. 5. Eu nunca gostei de fazer educação física, detestava a educação física. E aí a única maneira na minha época de ginásio para não participar da aula de educação física era quando você era presidente do Grêmio Estudantil da escola e marcasse as reuniões naquele dia. Era a única aula que você não era obrigado a participar se você participasse do Grêmio. Então eu me candidatei, ganhei para ser o presidente do Grêmio Estudantil e marcava as reuniões no dia de aula de educação física para não ganhar a bolada na cara. 6. Meu primeiro filme no cinema foi Cidade de Deus. Eu nunca tinha ido ao cinema antes e aí a escola, eu estudava num colégio que eles levaram todos os alunos para assistir esse filme e eu achei incrível, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. 7º fato, eu tenho um CD gravado que eu gravei em 2014, foi 2015, antes de entrar na faculdade. 8º fato sobre mim, eu me batizei na Assembleia de Deus do Leblon aos 12 anos de idade, então eu nasci no berço cristão. 9º fato sobre mim, eu liderei o departamento infantil com 12 anos. 10º fato, eu já escrevi um livro, só não publiquei ainda. 11º, eu não gosto de comer fígado. 12º fato, eu já viajei quase todo o Brasil, conheci muitos lugares bacanas, fiz muitas amizades, muita gente bacana e assim, gostei muito. 13º fato sobre mim, eu sou biomédico. O pessoal acha que eu sou jornalista, mas não sou jornalista, gente. 14º fato sobre mim, o meu nome verdadeiro, não é o meu nome verdadeiro, né? Meu nome é Newton, mas o meu primeiro nome é Roberto, então meu nome é Roberto Newton de Souza Barros. Aí a gente abreviou para Newton Barros. 15º fato sobre mim, eu adoro viajar e conhecer pessoas, acho que correlaciona com outro que estava ali em cima e é verdade. 16º fato, não deveriam ter escrito isso aqui, mas escreveram. Eu sou chato. Gente, eu sou chato. Eu sou chato? Sou? E ficaram calados. É porque acho que sou. 17º fato. Ai, gente, que horror. Eu colocava os meus amigos para fazer minhas tarefas de casa. Se você era meu amigo que eu fazia isso, você não pode falar isso nesse vídeo. 18º fato. Eu sempre fui um cara muito sonhador e assim, as minhas ideias, o pessoal dizia assim, isso é maluquice, isso é doidice, e eu falava assim, não, isso vai dar certo. E acabava que sempre dava certo. 19º. Adorava o cheiro do álcool do mimeógrafo. Agora acabei de dizer o quanto eu sou velho. Adorava o cheiro do álcool do mimeógrafo. Quem gostava do cheiro do álcool do mimeógrafo quando a professora passava naquele negócio lá pra poder pegar? Cara, aquilo era maravilhoso. 20º, quando eu era pequeno... não ia falar isso não. Caraca. Quando eu era pequeno, eu fiz xixi num copinho de plástico e dei pra minha avó, dizendo que era Guaraná. Mas eu era muito criança, gente, ela não bebeu, tá? Só pra deixar aí bem claro, ela não bebeu. 21, eu andei com 9 meses. 9 meses eu já tava andando, já falava. 22º, eu estudei num colégio de padre. Cara, era muito bom, era muito rígido, mas assim, era muito bom. 23º, quando eu andei de avião, esse daqui é hilário. Quando eu andei de avião pela primeira vez, eu fui sozinho pra Fortaleza. Isso é a primeira vez. E eu tava assim, todo poderoso, porque eu ia viajar, aquela coisa toda, sendo que eu tava mostrando assim, como se eu fosse acostumado a andar de avião. Porém, não, era a primeira vez que eu tava andando de avião e eu tava morrendo de medo, mas eu queria mostrar que, isso aí é coisa boba, qualquer um anda de avião, não sei o que. Sabe o que aconteceu? No meio do voo,
o avião começou a ter uma turbulência tão grande, que, cara, eu acho que eu nunca orei tanto na vida. Nesse dia eu fiquei tão crente, mas tão crente, porque assim, eu orava tanto, eu cantava, eu pregava, eu falei de Jesus pro cara que estava do meu lado, só esqueci de fazer o apelo, porque se alguém fizesse o apelo, até eu também estava aceitando Jesus naquele voo. 24º. Eu já cheguei numa igreja, não sei se alguém já passou por isso, sem festividade, que todo mundo anda igualzinho. Mas eu já cheguei numa igreja que, sabe, depois daquela liquidação que tem nas lojas de departamento, que você compra, todo mundo compra a mesma blusa que você compra? Pois é, então eu comprei também uma blusa dessa que todo mundo comprou. E aí eu cheguei na igreja num dia no culto e tinham 5 pessoas com a mesma blusa. Sabe o que eu fiz? A blusa, ela tinha alguns detalhes na frente e no inverso ela era uma cor só. O que eu fiz? Eu fui ao banheiro, eu botei a blusa ao contrário, acho que depois disso virou moda, sabia? Porque agora o pessoal tem agora com a blusa que aparece aqui, parece que a blusa tá ao contrário, mas não tá. 25ª, eu fui o primeiro a usar a barba na minha igreja, porque era proibido, quem era da Assembleia Raiz sabe, que era proibido usar bermuda, era proibido usar barba, isso era um absurdo. 26º, eu colecionava CD de todo mundo, cara, adorava CD. 27º, eu já dormi de joelhos na vigília a noite inteira, eu tava muito cansado, e aí o que acontece? Eu me ajoelhei para orar e eu dormi a noite toda. 28ª, gente, já fui naquelas vigílias, sabe aquela vigília pentecostal mesmo? Então eu sou assembleano, então tem a raiz pentecostal. Então já me rodaram tanto numa vigília, uma vez que eu fui, eu era adolescente. De tanto que me rodaram, eu fiquei tonto mesmo assim, aí eu fui cambaleando, caí. Nisso que eu caí, eu fiquei tão tonto, né, naquele dia, que eu fiquei deitado lá no chão um tempo, até me recuperar para poder me levantar. Nisso o povo todo já tinha se levantado, aquela coisa toda. Aí quando eu abri os olhos assim, eu vi aquela multidão em cima de mim, assim, ao redor, né, em pé, e eu fiquei assim sem entender nada. E aí o pessoal tinha parado a vigília, quem estava dirigindo a vigília, parou assim a vigília e falou assim, agora vamos levantar o irmão que ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. E eu falei assim, ai meu Deus, eu não fui arrebatado, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E aí ela chegou e falou assim, irmão, conte o que você viu, diga o que você viu. Diga o que você viu na sua visão. E todo mundo calado, naquela hora todo mundo fez um silêncio para ouvir o que eu tinha visto. E eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar, não ia falar que tinha sido rodado e caí ali no chão porque eu estava tonto. Eu falei assim, eu vi uma laranja. Cara, quem é que é arrebatado e viu uma laranja, cara? Foi a primeira coisa que veio na minha mente, a laranja. 29º fato, eu sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja. 30º, já me confundiram com o Robson Monteiro inúmeras vezes. E isso até hoje ele já mudou completamente, mas o pessoal ainda continua dizendo. 31º, eu era pequeno e meu irmão era menor que eu. E aí a gente estava numa discussão entre dois amigos, eu falei que para mim poder apanhar ele, primeiro tinha que bater o colega, tinha que primeiro bater no meu irmão, que era mais novo do que eu, porque meu irmão era menor que eu, mas ele era muito marrento. 32, eu já perdi o carro no estacionamento do shopping. Incrível que pareça, quando eu desci no shopping uma vez, o estacionamento muito igualzinho, e aí para quem conhece ali o shopping Pontal na parte de baixo é muito igual, e aí a gente estava com um carro e parecia que todos os carros, todo mundo tinha o mesmo carro, estava ali, e para encontrar aquele carro foi uma dificuldade. 33º, eu já cheguei no hospital quando eu era pequeno, eu só estou dizendo que quando eu era pequeno, né, porque aí eu vou dizer que era grande, aí fica feio, né. Quando eu era pequeno eu cheguei no hospital e eu tava com a garganta muito inflamada e o médico disse que eu tinha que tomar uma Bezetacil, e eu cheguei e contei uma história pra ele dizendo que eu era alérgico à Bezetacil e contei o porquê, e muito sério, e minha mãe olhou pra mim e ficou tão sem graça de me desmentir ali na hora que ela ficou calada, e acabei que eu não tomei Bezetacil, e eu tenho 35 anos e nunca tomei uma Bezetacil na vida. E eu não sou alérgico, quer dizer, eu acho que não, né? Eu nunca tomei, também não sei. 34º, quando eu preguei a primeira vez, eu tinha acho que 12 anos. Eu fui convidado para pregar num culto, numa festa de crianças. E aí anunciaram para muita gente que uma criança ia pregar no culto, ia pregar. Lotaram a igreja ficou cheia, ficou gente do lado de fora. Quando eu cheguei na igreja e vi a igreja cheia, eu fiquei assustado, com medo, nervoso, e eu não consegui pregar. Mas quando me deram para poder pregar, eu li o livro de Jonas inteiro. Eu só li o livro de Jonas e entreguei. Essa foi a minha primeira pregação na vida. E o último fato sobre mim, 35º, também
eu fui convidado uma vez para cantar numa igreja, numa congregação nossa. Falei assim, o irmão Niltinho vai estar cantando aqui na nossa igreja, não sei o que. Aí preparei a música, a gente na época usava playback em fita cassete, né? E aí preparei o playback para levar. Quando eu cheguei lá, a irmã que estava dirigindo lá aquele culto, ela pediu para me cantar uma música. Gente, nunca faça isso. Se a pessoa não ensaiou uma música, é horrível. Você passa uma vergonha fora do comum. Aí ela pediu para me cantar, na época que estava em alta, era aquela música Desembainha Tua Espada, da Andréa Fontes. Desembainha tua espada, te prepare para lutar. Meu filho, essa música muda umas 3 vezes durante a música. E assim, eu acho que eu cantei em todos os tons possíveis e imagináveis. Então, para vocês, são os 35 fatos. Já que eu tô fazendo 35 anos, eu decidi botar 35 fatos sobre mim para você, tá? Um beijo bem grande. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Newton Barros, e também no Sala Musical. Tudo é Sala Musical. Twitter, Instagram, Facebook e também no YouTube. Um beijo bem grande. Tchau, gente.